Neste vídeo, vou lhe contar sobre a vez em que Deus decidiu demonstrar todo o seu poder e soberania sobre a vida na terra, com o objetivo de humilhar o rei egípcio e demonstrar que apenas ele era seu único verdadeiro Deus. Hoje, você aprenderá sobre as 10 pragas do Egito, seus significados e as lições que podemos extrair para nossas vidas. Essas pragas terríveis visavam levar Faraó ao arrependimento e revelar que Deus é o único verdadeiro, o Rei soberano do universo. Faraó era o título dado ao rei do Egito e ele se auto-intitulava Filho de Ra, como um deus. Além do deus falso Ra, os egípcios criaram um grupo de outros deuses responsáveis pela vida, fertilidade, imortalidade, entre outros. O povo de Israel ficou muitos anos escravizado. Os egípcios, ao conviver com eles, tiveram a chance de aprender sobre o verdadeiro Deus. As orações dos israelitas, clamando por libertação da opressão, subiram aos céus, e Deus as ouviu. Antes de enviar as 10 pragas, Moisés e Arão foram falar com Faraó, por ordem do Senhor, pedindo que ele deixasse o povo partir. No entanto, Deus já havia avisado que Faraó não os escutaria, e então colocaria sua mão sobre o Egito. Vamos examinar mais detalhadamente o impacto de cada uma das 10 pragas enviadas por Deus contra o Egito. Na primeira praga, toda a água do rio Nilo, a principal fonte que abastecia a população, os animais e as plantações, foi transformada em sangue. Isso resultou na morte de todos os peixes, causando escassez de alimentos. O Egito está localizado entre os continentes africano e asiático, em um ambiente naturalmente árido, o que tornou a falta de água potável ainda mais devastadora. Além de ser a fonte da vida agrícola do Egito, o rio Nilo era cultuado como uma divindade. Quando Deus feriu as águas daquele rio, isso representou também um ataque ao panteão dos deuses egípcios. No entanto, os magos do Egito conseguiram imitar essa praga, o que levou Faraó a não dar atenção ao aviso de Deus. A lição que podemos extrair é que Deus é a fonte original e sustentadora de toda forma de vida presente na Terra. Ele é a origem e a fonte de toda a vida, mantendo a existência e o funcionamento de cada ser vivo. Na segunda praga, uma grande quantidade de rãs, provenientes do rio Nilo e de todos os canais do Egito, invadiu a terra. Com essa praga, o faraó pediu a Moisés e Arão que intercedessem junto ao Senhor para que as rãs fossem removidas das casas dos egípcios. Ele também prometeu libertar o povo de Israel. Aqui é importante notar que na cultura religiosa egípcia, as rãs representavam a deusa Requet. O fato de que o rio estava produzindo essas rãs significava que 2 elementos sagrados do paganismo egípcio estavam sendo associados a desgraças. Mais uma vez, os magos do Egito conseguiram imitar a praga. Então, Faraó permaneceu com o coração endurecido. A lição aprendida é que Deus é o mantenedor supremo da ordem e da harmonia na natureza. Ele é quem sustenta e governa todas as leis e processos que regem o universo, desde os movimentos celestes até os ciclos da vida na Terra. Na terceira praga, o pó da terra foi transformado em uma epidemia de piolhos que infestou o Egito. Os magos egípcios tentaram imitar essa praga, mas não conseguiram. Posteriormente, eles reconheceram que estava ocorrendo uma verdadeira intervenção divina. Apesar disso, Faraó permaneceu com o coração endurecido, conforme o Senhor havia previsto. A lição aprendida é que Deus é absolutamente todo-poderoso, transcendendo qualquer outra força existente neste mundo. Sua grandeza e poder supremo são evidentes em sua capacidade de criar,
sustentar e governar todas as coisas. A quarta praga foi a dos enxames de moscas que castigaram os egípcios, mas não afetaram os israelitas. Durante essa praga, Faraó tentou negociar com Moisés, pedindo que o povo de Israel adorasse a Deus no próprio Egito. Moisés recusou a proposta de Faraó e avisou que o povo de Israel deveria fazer uma jornada pelo deserto por mais de 3 dias, sem deixar nada nem ninguém para trás. Inicialmente, Faraó parecia disposto a ceder. No entanto, assim que os enxames de moscas desapareceram, seu coração se endureceu novamente. Na quarta praga, aprendemos que aqueles que amam a Deus e o seguem estão debaixo de sua proteção. Isso significa que, mesmo diante das adversidades e dos desafios, aqueles que têm um relacionamento íntimo com Deus e seguem seus mandamentos podem confiar em sua providência e cuidado. A quinta praga foi uma epidemia terrível que afetou os rebanhos dos egípcios no campo, matando cavalos, jumentos, camelos, ovelhas e gado. Naquela sociedade, os rebanhos eram essenciais como matéria-prima para o trabalho, base do comércio e fonte importante de alimento. Num único dia, Deus destruiu todos os rebanhos dos egípcios. Assim como na quarta praga, os rebanhos dos israelitas não foram atingidos. Esse fato levou Faraó a considerar, mas seu coração se endureceu novamente. Neste contexto, aprendemos que somente Deus é a fonte suprema de nosso sustento e segurança. Ele é a base sólida sobre a qual podemos construir nossas vidas, a rocha inabalável em quem podemos confiar em meio às incertezas da vida. Na sexta praga, Deus ordenou a Moisés e Arão que apanhassem um punhado de cinzas de forno e as lançassem para o céu na presença de Faraó. Quando fizeram isso, todos os homens e animais do Egito foram castigados com úlceras, inclusive os magos que inicialmente tentaram imitar as pragas. Apesar de todo o sofrimento, Deus endureceu o coração de Faraó e ele não deixou o povo de Israel partir. Essa lição nos ensina que não devemos depender de nossa própria força ou vitalidade, pois até mesmo isso é passageiro e sujeito a mudanças. Nossa saúde e bem-estar estão inteiramente nas mãos de Deus, e é por sua vontade que permanecemos saudáveis e vigorosos. Na sétima praga, Deus fez cair sobre o Egito uma chuva de pedras sem precedentes, misturada com fogo. Essa manifestação não era natural, mas revelava a soberania de Deus sobre toda a criação. Antes disso, Deus avisou que quem quisesse sobreviver deveria se recolher em suas casas. Alguns dos oficiais de Faraó, que já tinham aprendido a temer a palavra do Senhor, recolheram seus servos e gado em lugares seguros. A chuva de pedras castigou todo o Egito, mas poupou a terra onde estavam os filhos de Israel. Com essa praga, Faraó implorou por alívio, admitiu possível culpa e prometeu libertar o povo de Israel. No entanto, quando a chuva de pedras parou, ele endureceu novamente seu coração. Antes de enviar a tempestade de granizo, Deus avisou. Os que acreditaram protegeram seus rebanhos e servos, foram salvos. Porém, todos os que não prestaram atenção viram sua propriedade destruída. Dessa forma, aprendemos que Deus livra quem lhe obedece e faz sua vontade. Aqueles que ignoram os avisos de Deus causam sua própria destruição. A oitava praga trouxe uma multidão de gafanhotos sobre o Egito. Esses gafanhotos devoraram tudo o que restou após a sétima praga, deixando as árvores completamente sem verde algum. Antes do Egito ser castigado por gafanhotos,
Faraó tentou negociar outro acordo com Moisés, mas a proposta foi recusada e os gafanhotos cobriram toda a terra do Egito. Faraó então convocou Moisés e pediu a Moisés que orasse ao Senhor, para que os gafanhotos se retirassem. Mas, como esperado, seu coração endureceu no final. Na 8ª praga, aprendemos que Deus é o dono de toda a terra. Ele sustenta o mundo com comida e supre outras necessidades essenciais. O Senhor tem o poder de tirar e dar. Deus sustenta aqueles que creem nele, fornecendo o necessário para viver. Na 9ª praga, Deus enviou trevas espessas sobre o Egito durante 3 dias. Essas trevas não eram como uma tempestade ou um eclipse solar, mas sim uma escuridão sobrenatural que veio diretamente da intervenção divina. Os egípcios celebravam a luz do amanhecer como uma vitória do Deus Sol, chamado Ra, sobre a serpente do caos e das trevas. Quando trevas espessas cobriram o Egito, isso demonstrou a superioridade do Deus de Israel sobre o panteão egípcio. Por outro lado, os israelitas eram os únicos que tinham luz em seus lugares de habitação. Mais uma vez, Faraó tentou negociar com Moisés a libertação do povo de Israel para irem ao deserto adorar ao Senhor. No entanto, como nas ocasiões anteriores, ele acabou com o coração endurecido. Faraó até ordenou que Moisés saísse de sua presença, ameaçando matá-lo caso voltasse a vê-lo. Na 9ª praga, aprendemos que objetos de todo o universo, como o Sol, Lua e astros, estão submetidos à autoridade de Deus. Ele é a luz de quem o ama, mas quem o rejeita vive em trevas. A 10ª praga foi o ato conclusivo do juízo divino sobre o Egito. Nessa ocasião, todos os primogênitos do Egito, tanto dos homens quanto dos animais, foram mortos quando o Senhor os feriu. Antes disso, Deus deu instruções específicas a Moisés sobre como os israelitas deveriam proceder. Esse evento resultou na celebração da primeira Páscoa. Os filhos de Israel seguiram as instruções de Deus e colocaram o sangue dos cordeiros sacrificados nos batentes de suas portas. Por causa disso, o juízo de Deus passou por cima de suas casas e nenhum dos seus primogênitos foi ferido. Como resultado da 10ª praga, Faraó e todo o povo do Egito imploraram para que os israelitas partirem. Deus providenciou salvação para as famílias dos hebreus. Um cordeiro morreria no lugar do filho mais velho de cada família. O sangue do cordeiro na porta seria o sinal para o anjo da morte não matar. Da mesma forma, aprendemos que a morte e a condenação vêm sobre todos. Mas Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Quem tem Jesus tem a salvação. Depois das 10 pragas, o faraó concordou em libertar os israelitas, autorizando-os a levar tudo o que possuíam. Os israelitas então iniciaram sua caminhada até Canaã, considerada por eles como a terra prometida por Deus. Se você quer receber mais vídeos sobre a Bíblia Sagrada, considere se inscrever no canal Visão Bíblica. Para sugerir próximas histórias, deixe seu comentário logo abaixo. Até logo e fique com Deus.